Olá, eu sou Lígia e esse é o Tarô. Vamos começar uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Escorpião para o mês de junho de 2024. Vamos começar essa leitura com a energia, trazendo as energias do que a gente precisa limpar, aproveitando a lua minguante, né, que traz essa necessidade de limpeza, recolhimento, para que a gente possa iniciar esse novo ciclo, esse novo mês com o pé direito, tá bom? Vamos ver aqui com o tarô do espírito animal, uma energia. O morcego, que é a energia de fogo nesse tarô. Vamos ver também com o Ho'oponopono. Esse baralho do Ho'oponopono é dividido em duas partes, né? O Ho'oponopono é uma prática de limpeza e cura energética havaiana, que é muito útil nesse processo, né? De entender o que é que a gente precisa limpar, o que é importante que a gente limpe da nossa energia no momento. Aqui mais uma cartinha do Ho'oponopono. Eu divido em dois baralhos porque ele tem cartinhas com o título num dialeto havaiano e outras cartinhas em português. Então, eu gosto de dividir e tirar duas cartinhas, tá bom? Vamos ver aqui o que é que os escorpianos, como eu, precisam limpar da energia para começar o mês de junho com o pé direito. Começar bem, começar o mês renovado. Pono. Então veio Runakupua, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas seguimos. Significa tradição havaiana, antepassados, ancestralidade, força e poder para mudar tudo. Pono significa que eficiência é a medida da verdade, que tudo que você faz com autenticidade é mais efetivo. Eu sinto uma força ancestral ajudando vocês a seguirem de uma maneira mais autêntica, se livrando aqui de máscaras, de atitudes. Então, por exemplo, você vai... Sabe aquela coisa de você ser uma pessoa na vida profissional e ser uma pessoa na vida pessoal? É se desfazer um pouco dessa crença, porque você é uma pessoa só. Você não é uma pessoa em cada lugar. Claro que tem regras em cada ambiente que às vezes precisam ser seguidas, né? Que são importantes para se ter uma boa convivência, para que, enfim, o trabalho seja feito e tal. Mas não significa que você não pode ser você, né? Tem a necessidade de quebrar aqui uma crença sobre isso. Vamos ver aqui o que diz a energia do morcego. A energia do morcego, ela fala sobre renascimento, sobre deixar ir algumas partes de nós, algumas crenças, algumas mágoas que não fazem mais sentido pra gente. É um renascimento, realmente. É limpar aqui rancores e traumas, sabe? Então, por exemplo, é possível que você tenha vivenciado uma situação... Vou dar exemplos diversos aqui. Então, por exemplo, você está conhecendo... Pode ser que esse mês você conheça alguém que venha a ser uma grande amizade. Ou então alguém com quem você venha a se relacionar romanticamente. Ou então um novo estudo que você vai iniciar. Ou um novo trabalho, um novo projeto, né? Na leitura passada a gente falou do início de um novo projeto, de uma nova fase, né? De um projeto mesmo, de uma criação que a gente precisava colocar no mundo. Então, se isso está acontecendo, a gente não pode entrar achando que as pessoas em volta vão magoar a gente, achando que as pessoas estão contra a gente, que certas situações difíceis vão se repetir. A gente precisa entrar na situação consciente de que é uma situação nova, né? Nem que seja porque a gente mudou. Só o fato da gente ter mudado, da gente ter evoluído, da gente ter amadurecido, já torna aquilo novo. Então, pede para vocês se permitirem esse renascimento, se desfazer realmente de algumas crenças e modos de agir, assim, que afastavam vocês de vocês mesmos, que tiravam essa autenticidade.
Aqui, com essa primeira carta do Ho Oponopono, também pode estar falando que essas questões podem vir da sua ancestralidade. Então, por exemplo, uma maneira de agir, de me comportar nos relacionamentos que eu aprendi na minha família. Ou uma maneira de me comportar no trabalho que eu aprendi na minha família, com as minhas referências pessoais, né? Permitir aqui que esse renascimento aconteça, que esse novo projeto, essa nova oportunidade inaugure uma nova fase na sua vida, né? Porque não adianta surgirem coisas novas, né? As energias do entorno mudarem e a gente continuar igual. A gente não aproveitar essa energia para mudar também, para renascer, para conseguir trazer a nossa luz à tona. Tem uma coisa forte aqui sobre autenticidade, sobre trazer à luz o que estava na sombra, né? Tem coisas. Aqui também pode estar falando de alguns talentos ocultos, né? De coisas que vocês estavam escondendo porque alguém disse que era um defeito no passado, porque... Então, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e ela falando que ela é bem empolgada, assim, ela é até de outro signo. E ela dizendo, que eu tenho que conter a minha empolgação. E eu fui e falei assim, será que você tem que conter a sua empolgação? Porque se você está tratando com uma pessoa que aprecia essa empolgação, você não precisa conter, sabe? Então tem uma coisa aqui de que tem características suas, modos de agir, pensamentos, que são seus, que são genuínos, mas que foram reprimidos, porque alguém disse que não era legal, porque alguém tratou isso como um defeito. E aí surge aqui uma oportunidade de vocês trazerem de volta isso que está reprimido, de vocês se libertarem aqui de algumas opressões, de algumas amarras, sabe? De vocês serem mais vocês mesmos, tá bom? Já começou bem forte, né? Escorpião não tem pra onde correr, é sempre bastante intenso, né? Energias bem profundas também. Vamos ver aqui qual vai ser a energia geral do mês. A gente viu até então a energia precisa ser limpa, né? Então, agora a gente vai ver a energia geral do mês, o que está bloqueando essa energia e conselhos relacionados a isso. Vou usar aqui o Tarô Prateado das Bruxas. Lembrando que quem quiser uma leitura particular para saber detalhes sobre essa energia, como isso se aplica na sua vida, na sua realidade, o meu site é ligiatarot.com. Meu Instagram é @ligiatarot e na descrição do vídeo vocês encontram, além do site do Instagram, o número do WhatsApp para agendamentos, tá bom? Então vamos ver aqui, desafios para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de... Opa, já tava errando aqui. No signo de Escorpião. A gente veio aqui com a principal energia, o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele fala sobre engano, trapaça, traição, mas aqui eu tô sentindo como uma energia de desconfiança. Então é como se vocês estivessem chegando num lugar, numa situação, conhecendo alguém, muito desconfiados, muito ressabiados, muito cabreiros. Sendo que qual é o problema dessa energia? É que vocês... Uma coisa é a gente se proteger, se resguardar, ser estratégico. Outra coisa é a gente ser muito desconfiado, né? A gente entrar já achando que vão fazer mal pra gente, já achando que vão se aproveitar da gente, né? O 7 de espadas, quando em equilíbrio, ele fala de estratégia. Então, é importante que você seja estratégico nesse sentido de observar, avaliar antes de falar, né? Antes de se mostrar completa e profundamente, você conhecer um pouco. É aquela coisa de ir observando onde você está pisando. Mas não é para você entrar nessa noia, digamos assim, né? Nessa desconfiança exagerada, porque aí isso se torna uma autossabotagem. Quando você entra nessa energia de desconfiança, a tendência é que você perca a autoconfiança também. Então você começa a se sabotar. Você fica com dificuldade de confiar em quem está em volta.
e, consequentemente, em você mesmo também. Aqui com o 10 de ouros bloqueando essa energia. Que interessante, né? O 10 de ouros, ele é energia de prosperidade, abundância. Mas aqui no bloqueio, ele pode estar falando realmente de crenças familiares, né? De padrões familiares. Como veio na energia do Ho'oponopono, que estão te atrapalhando, que estão trazendo para você essa energia de desconfiança. Uma energia um pouco sabotadora para o seu mês de junho. Então, o que atrapalha aqui, nesse caso, são duas coisas, né? Um pode ser, assim, uma certa ganância material, né? Então, aquela coisa de estar com o olho meio grande, o foco muito grande no dinheiro, na recompensa, no ganho. E a outra coisa é ouvir demais a família. No vídeo passado, veio a energia de gravidez, né? Decidir se engravida ou não e tal. Para algumas pessoas de escorpião. E aqui vem novamente o 10 de ouros falando sobre essa influência familiar negativa, né? Aqui não é uma influência familiar positiva. É como se as opiniões e o modo de agir da sua família tivessem, que passaram para você, né? Que você traz junto com você, tivesse te trazendo insegurança e desconfiança sobre esse novo, sobre esse determinadas situações aqui nesse mês, né? Então, por exemplo, alguém tá querendo engravidar aqui, mas a família acha que não é o momento. Ou então a família tá dizendo que é a hora de engravidar, mas você sente que não é. Então, essas opiniões divergentes, às vezes, seja divergindo de você, seja divergindo entre as próprias pessoas, te coloca numa insegurança, numa autossabotagem. Então, vamos supor, lá no fundo, você quer engravidar. Mas aí, uma parte da família diz que fica pressionando, outra parte da família diz que não é para engravidar. E você começa a se sentir perdido, você começa a adiar uma decisão aqui, porque as pessoas estão te confundindo. É como se, no fundo, você soubesse o que é verdade, o que é mentira, o que você quer, o que você não quer, o momento certo de cada coisa, mas a sua família ou crenças familiares, padrões familiares, fazem você se confundir, se sabotar. Então, cuidado com essa energia. Não é um mês para você dar muito ouvido à sua família, não. Certo? É um mês para você confiar em você. É porque sua família quer o seu mal? Não. É porque, às vezes, as pessoas, elas... Assim, o que funcionou para sua mãe, para seus pais, para seus tios, para os seus sogros, não necessariamente funciona para você. Você é de outra geração, você tem outra profissão, você sabe, a sua história é sua. Então, assim, confiar o seu destino nas mãos da sua família não é interessante. E quando a gente ouve demais a opinião dos nossos familiares, é isso que a gente faz. A gente coloca o nosso destino na mão deles. Ou então, por exemplo, a gente se prender muito à expectativa que os nossos familiares tinham sobre a gente, também aprisiona, também causa insegurança. Então, vou citar um exemplo pessoal. Eu sempre fui de fazer muitas coisas, de ter muitos projetos. E eu sinto que isso é bom pra mim, não é ruim. Tem momentos que me é cedo? Sim. Mas com o tempo eu fui amadurecendo essa energia. Sabendo o quanto eu posso e devo carregar, né? Com quais coisas eu posso me comprometer. Mas minha mãe sempre reforça, cuidado para não fazer coisa demais, cuidado para não sei o quê, faça concurso. Por exemplo, essa coisa de fazer concurso, né? Eu acho que todos os pais, assim, muitos pais da minha geração, até gerações mais jovens, insistem nessa coisa de fazer concurso. E fazer concurso é ótimo, mas não é o caminho de todo mundo. Nem teria vaga suficiente para isso. Então, imagine se todo mundo fosse estudar para concurso. E as outras profissões? E as coisas que precisam ser inventadas? E, por exemplo, esse trabalho aqui com o tarô que eu faço, sabe? Então, cada um tem os seus dons, tem as suas habilidades, que precisam ser manifestados do seu jeito, de acordo com a sua história. E, às vezes, a nossa família não entende isso.
Então, a gente tem momentos que é importante a gente ouvir essa sabedoria ancestral, sim, mas tem momentos que a gente precisa fechar um pouco os ouvidos para isso e olhar para dentro de si, seguir o próprio caminho. Aqui, para desbloquear essa energia familiar, veio o Pajem de Espadas, que fala sobre comunicação, sobre internet, principalmente sobre comunicação mesmo, autoexpressão, né? Então, pede aqui para você não se deixar oprimir, não se deixar podar por ninguém, nem por crenças e padrões ancestrais, sabe? Siga a voz da sua alma, siga o que seu coração pede para você fazer. Que seja um blog, que seja se tornar influenciadora digital, que seja escrever um livro, tudo aquilo que coloque a sua expressão pessoal, né? Que fale da sua expressão pessoal, é interessante aqui, né? É como se a vida estivesse te chamando a se mostrar, se expressar. Pode ser artisticamente, pode ser da maneira como você entender que é necessário. Pode ser dando aula, né? Fazendo algum tipo de curso. Enfim, seja lá o que você sente que precisa fazer, faça, sabe? Não hesite em fazer, faça. E aqui eu sinto muito essa coisa de internet, de colocar na internet, de ser uma comunicação rápida, de se utilizar, né, de redes sociais, de meios digitais que são mais rápidos, mais instantâneos, para fazer isso. O 9 de espadas aqui, ele veio com uma energia de conselho e é uma carta que fala sobre preocupação, sobre angústia, às vezes até depressão e ansiedade, né? É a energia mental muito desequilibrada. Então, pede aqui, é como se realmente, assim, as pessoas estivessem colocando uma pressão muito grande sobre você relacionada a alguma coisa. E é preciso que você fale a sua verdade. Então, por exemplo, sobre esse assunto de engravidar. Se você não quer engravidar agora, fale, não deixe de falar. E não permita que as pessoas fiquem insistindo nisso. Então, assim, sabe aquela coisa de a família fala, faz piadinha, né, fica pressionando pra gente ter filho, e a gente ri e desconversa. Chega de rir e desconversar. É realmente dizer, não, eu não quero agora. Por favor, parem de falar sobre isso. Tem uma coisa de vocês se imporem aqui, né? Para quem é um projeto, essa coisa de escrever um livro, um blog, seja lá o que for, né? De se expressar, tem um medo aqui, né? Um medo de estar saindo do caminho, de estar fazendo a coisa errada. Sendo que é justamente o contrário. É como se a história da sua família, ou crenças familiares, ou concretamente pessoas da sua família, tivessem te fazendo acreditar que o que você quer fazer é errado. Não vai ser bom para você, não serve para você, que traz à tona coisas suas que não são legais. E é justamente o contrário. Essa situação traz à tona partes suas que precisam vir à tona. É para você se expressar. É para você se apropriar de si mesmo aqui. E não deixar que essa influência te deprima, te oprima, te angustie. Isso já está te fazendo muito mal. Talvez você não esteja percebendo que isso está te fazendo tão mal. Mas está. E aqui no que evitar veio o mundo. Deixa eu puxar mais uma carta, porque eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa energia do mundo. Porque o mundo fala sobre finalizações, sobre encerramento de uma fase, aprendizados importantes. Mas veio aqui no que evitar, né? Então vamos ver. Pode estar falando aqui que não é para você desistir de algo. Então pode ser que estejam falando para você desistir de uma coisa aqui que você quer fazer. E essa carta do mundo vem falando para não desistir. Deixa eu confirmar aqui. Puxar mais uma cartinha para entender melhor. Veio a temperança e o 6 de copas. Me confirma essa energia de não desistir, de ter paciência com o tempo das coisas, de resgate da criança interior, né? Então, realmente, algo que foi reprimido, talvez nem venha
sendo reprimido agora. Talvez seja uma coisa da sua infância. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, eu gostava muito de massinha de modelar. E minha mãe odiava, porque manchava o piso. Então, chegou um momento que ela escondeu minha massinha de modelar e disse que tinha entrado um bicho na caixa e tinha estragado e jogou fora. Então, pra eu não sujar a casa com a massinha, ela, de alguma maneira, reprimiu essa minha expressão artística. Aí, assim, quando eu digo expressão artística, não é pensando que eu seria uma grande artista, talvez até fosse, mas não é sobre isso, sabe? É sobre eu, enquanto criança, poder me brincar de massinha de modelar. Qual é o problema, né? Então, às vezes, tem coisas pequenas que vêm da nossa infância, do nosso jeito de ser, de falar, das coisas que a gente gostava de fazer, que foram proibidas, que foram reprimidas, que foram podadas. E chegou a hora da gente trazer à tona, da gente recuperar isso, da gente não deixar mais que a influência e a crença dos outros, da nossa família principalmente, impeçam a gente de manifestar essa essência, sabe? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui da massinha de modelar, né? Quer dizer que eu vou voltar a brincar de massinha de modelar? Poderia, mas não é só sobre a massinha de modelar, é sobre eu poder expressar a minha criatividade. Eu poder fazer coisas só porque eu quero, só porque eu gosto. Eu não tô fazendo, por exemplo, esse trabalho, esse canal. É uma coisa que eu assumi um compromisso porque me faz bem, porque eu gosto, porque eu me identifico, me sinto bem, me satisfaço com esse trabalho com o tarô. Eu não tenho expectativa, pelo menos no curto prazo, de ganho financeiro com isso. Eu não tenho expectativa de agradar as pessoas com isso, mas eu tô fazendo porque me satisfaz. E não necessariamente a minha família concorda ou as pessoas que estão ao meu redor me apoiam. Tem gente que me apoia, assim, muito obrigada, amigos e familiares que me apoiam. Mas tem gente que não. E eu não posso parar de fazer por causa disso. Eu não posso deixar de fazer por causa disso. Eu não posso abrir mão do meu compromisso com algo meu que me faz bem porque os outros acham errado, porque os outros acham que eu tô perdendo tempo, porque agora eu tenho um outro emprego que eu tenho que dedicar energia e aí eu não posso me distrair com isso. Pelo contrário, fazer o que preenche o meu coração é que me permite fazer as outras coisas. Vamos ver também aqui uma energia com o oráculo dos anjos e ancestrais. Veio a vidente. Veja além da situação atual. E também eu vou puxar uma cartinha com o oráculo Trabalhe a Sua Luz. Um oráculo bem voltado para a espiritualidade. O anjos e ancestrais também, bem espiritual. Mas esse aqui é um pouquinho mais. Quer dizer, os dois são espirituais por perspectivas um pouco diferentes. Essas energias aqui dos oráculos são para o mês no geral, não são só sobre esse contexto que eu trouxe, tá bom? Proteção. Tem uma coisa aqui de vocês protegerem, da gente, né, escorpianos, proteger a nossa energia, né? E aí reforça essa ideia que veio antes, assim, de não deixar que as opiniões alheias interfiram no que a gente quer fazer. Interfiram no que a gente se comprometeu, no que a nossa alma está pedindo para a gente fazer. E esse veja além da situação atual também me confirma essa necessidade de entender que as coisas não são tão preto no branco assim, sabe? Como eu falei, eu fazer uma coisa que eu gosto, eu colocar para fora um lado meu que vinha sendo reprimido, às vezes desbloqueia em mim outras energias, outras possibilidades, né? Me dá uma autoconfiança e uma confiança na vida mesmo que é muito além daquela situação, é muito além daquele trabalho. Então, por exemplo, o meu trabalho com o tarô, ele acende partes em mim que vão muito além da leitura em si, sabe? Desperta, o tarô entrou na minha vida como uma ferramenta que me auxilia no meu desenvolvimento espiritual. Então eu podia usar o tarô só como uma ferramenta de divinação, mas para mim vai muito além disso. Então é entender que,
colocar realmente essa energia para fora, essas coisas que você vem reprimindo, tem um poder muito grande na sua vida, né? Tem um poder de libertação, de expansão, que é muito maior do que parece. Estou procurando aqui a mensagem desse oráculo Trabalha a Sua Luz. Ó, vem dizendo assim: você vem sendo chamado a proteger sua energia e assumir de volta o seu poder. Que todas as peças perdidas retornem para o lar agora. Então é como se ao longo da sua jornada você fosse perdendo partes de você. E agora é um momento de coletar essas partes, de retomar o seu poder aqui, sabe? A sua energia e o seu espaço energético são sagrados. Então, trate-os dessa forma. Quando você deixa que alguém interfira na sua energia, que alguém opine sobre a sua vida, que alguém determine como e o que você tem que fazer, você está se desprotegendo e está desrespeitando a sua própria energia. Manter a sua energia clara demanda esforço. À medida que a gente vai vivendo a vida, a gente acaba cedendo o nosso poder. Então é importante que chegue em momentos como esse e a gente retome esse poder. Então você pode lembrar aqui de eventos traumáticos, relacionamentos, situações da sua vida em que o seu poder foi tirado de você. Então, tente acessar esses momentos para retomar para si aquilo que foi perdido. Identificar o que é que foi tirado de você naquele momento, naquela situação, para que você possa resgatar e entrar nesse mês mais forte, mais poderoso, mais consciente de si, mais confiante em quem você é e no que você pode e precisa fazer. Certo? Então, quem gostou dessa leitura, eu peço que curta, compartilhe, comente, me conte aqui que situação é essa, que momento de resgate de poder é esse que vocês estão vivendo. E envie essa leitura para outros escorpianos que possam se beneficiar, né, dessa mensagem. Lembrando que na descrição vocês encontram o WhatsApp para agendamento de leitura particular, assim como o meu site ligiatarot.com, o Instagram @ligiatarot. E é isso. Espero que ajude vocês e até a próxima.